Boa tarde a todos. Mais uma vez a live da BTT, trazendo conteúdo e informação às pessoas interessadas, as que estão aí querendo ter a sua informação pontual. E temos hoje a presença aqui, a ilustre presença do Luiz Arthur Pacheco, conhecido mais como Pacheco, né? Presidente do Sinditêxtil de São Paulo, presidente da Câmara Ambiental da CETES, da Indústria Têxtil da CETESB. E agora eu vou passar a palavra para ele, ele vai fazer sua apresentação e nós daremos sequência à nossa live de hoje. Pacheco, boa tarde, muito obrigado por ter aceito esse convite. É com muita alegria, né, a gente receber esse respeito, essa consideração que você tem por todos nós da BTT e os profissionais têxteis. E, por favor, poderia fazer sua apresentação? Obrigado, Nelson. Boa tarde, prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os participantes dessa live. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite. A BTT é uma grande parceira do Sinditêxtil, da nossa BIT, ao longo de anos. E, então, o seu chamado é uma ordem. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco de ideias, trocar ideias, passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência no setor, não só como dirigente de indústria têxtil, mas como dirigente de entidades de classe como a BIT, Sinditêxtil, o nosso CIESP, a Fiesp em si. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Arthur Pacheco de Castro. O Castro já está aposentado há muito tempo e é o Pacheco que ficou. Eu tenho 56 anos, sou formado em Direito pela Universidade Mackenzie, Administração de Empresas também pela Universidade Mackenzie. Iniciei minha carreira em escritórios de advocacia, mas depois optando em busca de uma oportunidade em uma carreira empresarial, eu ingressei na Paramount Têxteis. Agora vou começar a me trair um pouco com as datas, mas há 31 anos eu entrei na Paramount como advogado júnior, né? E lá eu tive a oportunidade de desenvolver minha carreira num primeiro momento jurídica, né? Com foco eminentemente jurídico, mas depois de nove anos de empresa, eu me tornei diretor estatutário, com outras atribuições, me tornando diretor corporativo, e dentre essas atribuições, no pacote mais amplo, que não só o jurídico, veio essa atribuição das relações institucionais. Foi quando eu comecei a participar ativamente da BIT e do nosso Sinditêxtil de São Paulo. No comecinho, lá atrás, eu sentava bem lá no fundo daquele auditório bonito que todo mundo conhece, né? E eu ficava ali bem timidamente nas últimas cadeiras, assistindo ali e olhando o Luiz Américo Medeiros, Paulo Scaff, aquele pessoal todo. E eu falava, pô, aqui eu sou um peixe pequeno, né? Mas muito aprendizado, muita participação, muita oportunidade. A Paramount me abriu as portas para essa oportunidade e segui na Paramount, onde eu estou hoje, até hoje, como diretor corporativo, e ingressei aí nas atividades da BIT, do Sinditêxtil. Hoje eu sou conselheiro da BIT, sou o atual presidente do Sinditêxtil, sou vice-diretor do CIESP da Zona Sul e delegado do nosso sindicato perante a Fiesp. Eu costumo brincar que eu sou, quando perguntam para mim qual é a minha especialidade jurídica, eu digo que é têxtil, porque o mundo têxtil é um mundo à parte. E até no meu discurso de posse no Sinditêxtil há alguns anos, que o Nelson estava na cerimônia, inclusive, eu mencionei a mosquinha do têxtil que me picou lá atrás, porque, coincidentemente, um dos escritórios de advocacia que eu trabalhei por 5 anos antes de ir para Paramount, o sogro do titular do escritório tinha uma indústria têxtil americana. E uma vez eu fui visitar, eu achei aquilo tudo muito bonito, né? Então, eu acho que foi nessa visita a essa fábrica americana que a mosca me pegou. E o vírus, um vírus positivo, diferente do vírus que a gente está vivenciando hoje, se desenvolveu no meu corpo. E eu estou aqui. Eu acho que eu sou um ser indissociável e um abnegado defensor
dos interesses da nossa indústria têxtil de São Paulo e do Brasil. Essa é brevemente minha apresentação. Eu me coloco à disposição para esse bate-papo, que seja da maneira mais fluida possível. Lembrando, eu comentei com o Nelson há pouco, eu estou com um problema de sinal de internet aqui, então, às vezes, se tiver alguma falha, eu tiver que fechar a câmera por questão de sinal, não levem a mal, mas eu espero que a gente tenha uma conversa bastante agradável aí nesse tempo dessa nossa live. Muito obrigado. Pacheco, realmente o que você falou é a mosca que nos contamina, o texto é amor realmente que a gente tem pela indústria, né? Temos aqui participando alguns decanos da história. Você começou na época que podia trabalhar com 14 anos, você foi um aluno prodígio, então não quer dizer, a idade te permite fazer tudo isso, tá? Então, Pacheco, o que é a nossa intenção da nossa live é realmente você demonstrar não, mas você compartilhar as informações através aí da sua presidência do Sindifeço e nas demais associações e entidades que você pertence, é apaixonado também pelo combater, né, o bom combate do têxtil, né? Apresentar aí para a gente compartilhar novamente, repetindo a palavra, mas o que está acontecendo? Estamos ainda na pandemia empresarial têxtil, estamos saindo e que nível que nós estamos em termos das indústrias? O que os seus associados, né, do sindicato, né, estão dizendo? O que você enxerga nisso? Bom, essa pandemia, além de trazer grandes ensinamentos, ela tem trazido para nós aí uma grande quebra de paradigmas, né? Nós fomos pegos de surpresa no início do ano, um ano que se indicava promissor, um ano de retomada de um crescimento um pouco mais sustentável. Apesar do PIB baixo do ano passado, nós tínhamos indicativos muito sólidos de crescimento do nosso setor têxtil e confecção, não só de São Paulo, como também do Brasil, quando tudo isso começou. As dificuldades foram se aprofundando, o tombo foi muito forte, como todos puderam sentir, o nosso setor, em particular, na medida em que dados do IBGE de meses atrás aí demonstravam que a indústria de transformação em geral caía em 27% e a nossa indústria têxtil e confecção caía 67%. Felizmente vieram medidas emergenciais por parte do governo, das quais eu destaco as medidas relacionadas à redução de jornadas de trabalho e suspensão de contratos de trabalho, por um lado, e o benefício emergencial, por outro. Sofremos fortemente com a questão do crédito. A questão de crédito foi uma bandeira, inclusive, forte da Fiesp, porque o crédito não chegava, as empresas com uma queda drástica de faturamento, mas tendo suas obrigações a cumprir, de fornecedores, obrigações pretéritas, então o crédito foi um grande gargalo, e sofremos com a fechada do comércio, a fechada do varejo, que foi o grande desastre, que a nossa indústria, nós têxteis somos fornecedores das confecções, por sua vez, são os fornecedores do varejo. Esse fechamento do comércio, aqui em São Paulo, particularmente, eu debati bastante com o governo do Estado de São Paulo, questionei bastante o rigor desse fechamento, buscando algumas oportunidades para retomada no momento que se indicava questão de itens essenciais, como aviamentos, produtos de armarinho, produtos para fabricação de máscaras, equipamentos, uniformes hospitalares, cama, mesa e banho, enfim, mas realmente o momento de calamidade em termos de saúde impunha, sob a ótica do governo, que nós combatíamos, evidentemente, e sempre com bons argumentos, com argumentos muito sólidos, de uma maneira muito respeitosa, nós combatíamos, mas não houve a oportunidade. E aí se passaram 100 dias do nosso varejo fechado, sangrando toda a cadeia a montante, né? Na medida em que as atividades do varejo foram sendo reabertas, vagarosamente
o consumo voltou a acontecer. No meio do caminho teve o boom, vamos dizer assim, do e-commerce, né? Que ajudou bastante quem já estava preparado para o e-commerce e acendeu a luz mais do que vermelha para aqueles que não estavam preparados, que essa era uma coisa que o Brasil precisava entrar em definitivo, tendo em vista que os nossos números em termos de e-commerce são ínfimos em relação a outros países do mundo. Então, houve um crescimento muito forte e essa visão. Em 2017, eu tive uma missão com a Fiesp na China e visitei a rede Alibaba, enfim, toda aquela tecnologia, todo aquele mundo digital, e a gente já falava lá atrás, pô, isso é uma coisa que veio para ficar, e parecia tão distante, né? E agora todo mundo enxergou que essa é uma coisa que veio para ficar. Mas, nesse momento, ainda não é a salvação da lavoura. Ajudou bastante, mas não é a salvação da lavoura, porque todo mundo tem a nossa cadeia, ela é muito diluída, né? E horizontalizada, vamos dizer assim, e existe a questão toda tecnológica, uma necessidade de preparo das empresas, independentemente do tamanho, para que possam absorver essa tecnologia de e-commerce. Mas ajudou bastante, e as outras empresas, principalmente nós, fornecedores de matérias-primas para as confecções, fomos, aos poucos, retomando as nossas atividades. Tivemos momentos aí que mais de 60% das nossas empresas trabalhavam com 70% de capacidade ociosa. Esse número já se reverteu de forma bastante expressiva. Então, o que eu vejo é que nós estamos saindo, a retomada está mais longa do que imaginávamos, mas talvez menos dolorosa do que imaginávamos. A minha grande preocupação é que tudo isso está sendo irrigado por benefícios governamentais, né? O consumo não parou, o país não parou, o caos não se instalou nos diversos aspectos, porque houve essa iniciativa do governo, em que pese a quebra das finanças públicas impagável, talvez eu vá morrer e não vá ver essa conta ser paga, mas foi o remédio que se viu necessário e até foi indicado como exemplo de iniciativa socioeconômica o que o governo do Brasil realizou, de novo, em que pese o sangramento das contas públicas, que é uma conta que vai chegar lá na frente, que são outros debates que teremos lá pela frente. Mas, de qualquer maneira, esses benefícios tendem a terminar no final desse ano de 2020, eles já estão sendo diminuídos, e daí sim eu acredito que em 2021, hoje cedo eu participei da reunião do Comitê Empresarial Solidário do Governo do Estado de São Paulo, e ali mesmo eu vinha conversando informalmente com alguns membros desse comitê, que 2021 que nós vamos vivenciar a realidade, porque terminam os benefícios emergenciais, terminam esses benefícios de redução de jornada e suspensão de contratos que possibilitavam, não, impunham a estabilidade de emprego. Então, são duas preocupações, a questão da capacidade de consumo em 2021 e a questão da manutenção e preservação de empregos. Mas, aí, voltando à sua pergunta inicial, saímos da pandemia, eu acho que nós jamais, vamos dizer assim, como diz o Fernando Pimentel, presidente da ABIT, a COVID passa, mas o aprendizado da COVID não vai passar. E nós vamos ter que conviver com isso e nos reinventarmos com isso, que me parece muito positivo, que tira muita gente da zona de conforto. Então, acredito que sairemos mais fortes, sim, com muitos aprendizados, com muitas quebras de paradigmas, mas o remédio me parece que vai ser mais amargo em 2021 do que tem se mostrado nesses meses pós-reabertura. Desculpa a minha explicação muito longa, mas um panorama geral necessário. Lembrando que lá no começo, em janeiro, todo mundo previa um cenário de crescimento de 3,5%, e a gente imagina que o Brasil vai fechar aí com uma queda de 6,5% no PIB, o que é muito ruim
mas longe de números que foram indicados aí no auge da crise, o FMI chegava a indicar 9,5% de queda do PIB. Então, tá ruim, mas tem países na Europa que estão muito piores, vide Reino Unido e etc. Perfeito. Uma outra situação aí que eu vejo, né, e que você pode comentar, a indústria têxtil, não só por causa do Covid, mas ela já vem de uma longa data, você também, eu, a gente é da velha escola aí de tempos, tá? Qual é para você, qual é a fragilidade da indústria têxtil para ela passar não por essa que é uma coisa nova, né? Algumas outras situações econômicas que aparecem, a primeira que apanha a indústria têxtil e a última a ser feito curativo é a indústria têxtil, né? Qual é a deficiência que nós temos? Qual é a necessidade que precisa a indústria têxtil em si, em todo, governamental, empresarial, tecnológico, o que seria? Veja, Nelson, muito boa sua pergunta, porque ela abre oportunidade para diversos flancos aí, para que a gente possa explorar. O primeiro ponto que eu vejo com muita preocupação e que nós temos conversado com as autoridades governamentais é a questão da concorrência de países asiáticos. Nós sempre repetimos que a indústria têxtil e confecção do Brasil, pelo menos nós, defensores nas nossas cadeiras atuais, nós não somos contra a competição internacional, ao contrário, entendemos que o Brasil deve cada vez mais se inserir nas cadeias globais de valor, porém, de uma maneira isonômica, com regras claras e iguais para todo mundo, seja em questões ambientais, que nós vamos abordar mais para frente, seja em questões trabalhistas, que todos nós conhecemos. O Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais rigorosas que existem no Brasil, ainda que após a nossa reforma trabalhista de 2017, questões de normatização, questão de etiquetagem, de caracterização de produtos, enfim, existe uma série de fatores que requerem isonomia. E, nesse sentido, nós temos sempre apontado, ainda não temos verificado, talvez com a questão da ajuda do câmbio, né? Porque o câmbio que começou o ano já é muito diferente do câmbio que nós vivemos agora e que deve se manter aí nessa faixa dos 5,20, 5,30, 5,10 até o final do ano, apontando números similares para 2021. Mas nós não podemos estar vivendo aí a insegurança do câmbio. Então, uma primeira preocupação que eu tenho aí numa visão macroeconômica é a necessidade do governo ser bastante rigoroso na questão do acompanhamento das importações, seja em termos de caracterização dos produtos, dos valores declarados dos produtos, da origem dos produtos, de forma que nós não sejamos pegos aí com avalanches de produtos de origem duvidosa, vamos dizer assim, de caracterização duvidosa, de valoração aduaneira duvidosa, e que destrói todo o trabalho que nós estamos fazendo de reconstrução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu já mencionei um pouco atrás, é a questão da necessidade definitiva do nosso setor têxtil e confecção buscar definitivamente uma inserção nesse mundo digital, no mundo do e-commerce. Eu falo isso, às vezes, até desde matérias-primas. Eu trabalho numa empresa de fiação para malharia. Nós já estamos até começando a discutir no futuro. Demorou até um pouco esse debate lá, mas, enfim, antes tarde do que nunca, nós precisamos nos inserir de alguma maneira para sermos mais ágeis na questão do ciclo do comércio. A terceira é a questão, e isso nós estamos, vamos dizer assim, bem posicionados, que é a questão de desenvolvimento de novos produtos, de novas tendências. A Rhodia lançou há pouco tempo um fio especial, já antibacteriano, a questão dos têxteis técnicos também, nanotecnologia, nós já fomos precursores, questão do grafeno, o setor têxtil também tem sido um dos precursores, mas tudo ainda em pequena escala. E eu vejo isso como novos nichos de mercado e novas oportunidades de mercado. Por isso que eu sempre digo,
O setor têxtil e de confecção do Brasil, ele não termina, ele se reinventa. Se eu for olhar a indústria têxtil do Brasil, quando eu entrei lá atrás, 31 anos, e eu vejo hoje, a gente consegue enxergar a diferença de qualidade. Somos o quarto maior produtor de produções do mundo, de produção de têxteis confeccionados do mundo, a maior cadeia produtiva integrada do Ocidente, e isso é um grande diferencial, não é? Então, são oportunidades ímpares que nós temos para continuarmos sendo pujantes. Somos o segundo maior empregador da indústria de transformação. Enfim, nós temos números, nós detemos tecnologia, nós detemos mão de obra, nós temos a capacidade de geração e resposta de emprego muito rápido. Nossa mão de obra é formada 75% por mulheres, mulheres que normalmente são as chefes de suas famílias. Enfim, nós temos características ímpares. Por isso que eu digo, nós nos reinventamos e tenho certeza que nós temos um futuro muito promissor. É lógico, a pandemia veio, mas veio para todo mundo. Então, nós não podemos parar. Veio para todo mundo, literalmente. Às vezes a gente fala todo mundo, mas agora nós estamos falando todo mundo. A pandemia veio para todo mundo. E eu tenho certeza que nós temos capacidade. As universidades, temos convênios com universidades. O ano passado, nós fizemos o prêmio Sinditêxtil, encaminhamos uma formanda técnica para a Universidade da Catalunha para se especializar. Enfim, são diversas iniciativas, a atuação do Senai, os cursos de capacitação. Quer dizer, existe toda uma preparação que eu acredito que, com muita resiliência, que é a grande característica do nosso setor, nós sempre teremos algum diferencial para oferecer. Sem contar a questão de design, de moda, essa juventude enxergando as coisas de maneira diferente, que compra as coisas no celular, num clique. Quando eu vejo com a minha filha lá, eu vejo, você vai comprar? Ela falou, já está chegando. Quer dizer, nós estamos mais do que vivos, sofrendo, mas estamos mais do que vivos. Então, é nesse cenário que você comentou, até eu acredito muito que a indústria têxtil brasileira tem um grande potencial. Os números explicam isso, fazem com que isso seja verdadeiro. Mas, na sua opinião, ou na opinião dos seus associados, enfim, o que nos falta? Nós temos o problema de desoneração de folha, que é o importante, que a gente sempre fica em cima da lâmina, né, do negócio, né? O caso das importações aí, as importações não normais, né? As importações anormais, situações. Por que o setor têxtil ainda não tem um reconhecimento dessa magnitude que você acabou de falar? Por que o próprio governo ainda não nos enxerga dessa maneira, né? Com respeito a controle de importação, a desoneração de folha, alguns benefícios fiscais, essa guerra fiscal que temos aí entre os estados, que às vezes é complicado, né? Temos estados aí, está falando hoje de São Paulo, né? Temos estados que às vezes até nem produzem nada, mas são grandes geradores de negócio têxtil, tá? E isso acaba marginalizando um pouco o setor, né? Já é tradicional que o setor têxtil é o setor da informalidade, pela característica que se iniciou, né? Se inicia com um avô que comprou o seu primeiro tearzinho, que ele era tecelão, e chega até os impérios. Então é muito familiar, né, a situação. Essa é a minha opinião, né? Não como presidente da BTT, mas como profissional têxtil de 40 anos. Então a gente vê que essa situação do têxtil, né, da cadeia têxtil, ela é um pouco também, não marginalizada que isso não. Ela é um pouco deixada de lado, tá? Mas a gente tem números brilhantes. Você falou daí das possibilidades de estudo. O Brasil é o maior número de escolas de moda no mundo, tá? E aí a gente não consegue fazer uma exportação, a gente tem produtos, a gente não consegue entrar no mercado. Falta nisso é vivência, é paradigmas aí que estão sendo combatidos. E uma outra pergunta, né? Você falou muito do e-commerce, né? Sim, a gente entende, né? Eu entendo que o e-commerce é uma grande solução, mas ele tem que ser a venda híbrida, né? Tem que ter o e-commerce e ter as vendas presenciais e vendas físicas. Você já passou há muito tempo atrás, acho que não sei, você não vai lembrar disso, mas os Estados Unidos fechou muitos shoppings inteiros por alguns
alguns motivos, e foi motivos de que ninguém queria ir atrás disso, né? Então, justamente, acaba, a gente já vê o setor têxtil até o varejo. Se até o varejo tiver dessa condição, que não tenha o vendedor, não tenha o ponto físico, eu acho que também dá uma quebrada nisso. O que você acha? Vamos lá, vamos começar pela primeira parte, o que falta. Nós temos um ambiente tributário e de cumprimento de obrigações acessórias no Brasil, e isso não é um privilégio do têxtil e acaba se tornando um grande dificultador para o têxtil na medida em que as nossas margens são extremamente espremidas em função da questão da competição global existente, que nos coloca muito fora do jogo. A questão tributária, cumprimento das obrigações acessórias, como eu disse, a necessidade da empresa estar sempre discutindo mais como é que eu vou me defender do governo do que como é que eu vou fazer para vender 1 quilo a mais ou 1 metro a mais de pano no dia de amanhã. Tanto isso é verdade que existe um estudo da BIT, eu não sei se o Haroldo está participando como ouvinte, depois tiver, mas que existe um estudo que no Brasil, no nosso setor, foram contratados X vezes mais advogados e contadores nos últimos 10 anos do que técnicos e engenheiros. Esse número fala por si. Esse eu acredito que, em termos de ambiente interno, é o grande mal. Eu vi que já teve até uma pergunta, depois eu vou passar pelas perguntas lá na frente, mas eu vi que já teve uma pergunta do Reinaldo, até que ponto interessa ao governo combater a sonegação. A questão da sonegação, de fato, ela diminuiu bastante. Eu até acredito que aquela pecha de setor informal, de setor que sonegava, etc., eu acho que hoje isso já melhorou bastante. Isso é bom para todo mundo. É bom para o consumidor que compra produto adequado, é bom para o governo que recolhe seus impostos, é bom para as próprias empresas, porque está todo mundo tentando concorrer em regras iguais. Mas nós estamos realmente muito, muito longe do cenário ideal no que diz respeito ao combate à informalidade. O que nós vemos é que a nossa informalidade ela é muito pulverizada. Veja a questão das feirinhas da madrugada, veja a questão aí das feiras do Nordeste, enfim. Essa pulverização leva, vamos dizer assim, a uma falta de apetite das autoridades a fiscalizar, porque nós costumamos dizer, é uma macro dor de cabeça para uma micro arrecadação. Então, porque até chegar na ponta para conseguir receber alguma coisa dessa turma, são 300 autos de infração que são lavrados, é um processo administrativo super burocrático e demorado, que vira uma ação judicial super demorada, ele já mudou o CNPJ, já mudou o sócio, já vendeu o bem, já pulou para o Paraguai, ou já mudou de ramo, foi vender boneco chinês por aí e já saiu. Então, esse problema sistêmico eu só enxergo na medida em que haja uma reforma tributária que se consiga com uma maior amplitude em termos de arrecadação, com a menor burocracia possível. Então, a segunda questão, com relação ao mercado exterior, nossa dificuldade de inserção. O nosso setor tem essa série de números muito, muito impactantes, como eu falei no começo, geração de postos de trabalho, quarto maior indústria têxtil do mundo, autossuficiente em algodão, mas tem uma participação pequena no PIB, né? Então, isso talvez torne o nosso setor menos atrativo para a atuação das autoridades. E com relação ao comércio exterior, sim, são eu diria que é a questão dos acordos bilaterais. Acordo Brasil-União Europeia estava muito bem encaminhado, nós fomos tomados, o nosso setor foi tomado como exemplo pelo governo federal, como um dos setores que não precisou a intervenção do governo, onde os privados do Brasil e da Europa conseguiram encontrar regras para a implantação do nosso acordo.
que foi um trabalho muito bem conduzido pela equipe da BIT, com a sua contraparte na Europa, mas depois vieram as dificuldades burocráticas que se apresentavam, a questão da Argentina de querer aderir ou não, tem essa questão Mercosul também, muito mal resolvida, e agora, para piorar, a situação ambiental, que está sendo muito criticada e que nos coloca aí, de novo, tínhamos expectativa de que o acordo a Mercosul e União Europeia fosse alguma coisa que estaria rodando dentro de 2 anos, e os 2 anos, pelas minhas contas aqui, já estão se aproximando e não chegaram. E daí, ainda na questão, antes de entrar no seu último ponto do e-commerce, o nosso principal destino de exportações de têxteis continua sendo a Argentina. E a Argentina, eu acho que eu não preciso falar, porque não dá. Todo mundo sabe que a coisa acontece. Infelizmente, eu fico muito, muito triste. Eu tenho um apreço muito, muito grande, tenho amigos na Argentina, um país riquíssimo, era referência nos anos 50 e 60 para nós brasileiros, né? Quem ia para Buenos Aires, poxa, parecia que estava indo para Paris. Mas por questões Europa fora da Europa, né? É verdade. E por questões que não nos cabem aqui, tomou os rumos que tomou, e hoje nós temos vivendo aí, de novo, uma grande dificuldade de conseguir inserir os nossos produtos no mercado argentino. E a terceira questão, você anotou, eu anotei aqui do e-commerce, mas eu não consegui rabiscar no final. Então, dada a informalidade do nosso bate-papo, eu pediria que você me rememorasse. Lógico, não, a gente está tendo um bate-papo. Então, assim, eu vejo que o e-commerce realmente é bem pontual para a situação atual, né? Estamos aí desenvolvendo, estamos aprendendo, como consumidores também estamos isso. O único e-commerce que nós tínhamos aí em mente era uma pizza. E uma pizza é e-commerce, já era. Tá? Agora não, agora já está mudando tudo. Mas eu vejo o e-commerce que tem que ser uma coisa híbrida junto à venda presencial. Para que, venda física, na verdade, né? Para que as pontas, o comércio, o varejo, não tenha que diminuir sua mão de obra, enfim, se virar muito para o e-commerce. Então, muitas lojas vão fechar, muitas situações vão ter que, né? Então, precisaria ser uma coisa muito relacionada aos dois, né? Então, a melhor situação, a melhor solução para a minha empresa é ser e-commerce. Eu vou demitir uma grande parcela do varejo, né? Então, aí eu não sei qual é a sua opinião. Bom, eu não tenho a mínima dúvida que a solução tem que ser híbrida. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Não deixará de existir o comércio presencial, não deixará de existir essa questão que nós vamos viver 100% no home office, que nós vamos comprar tudo, seja comida pelo aplicativo, seja a camisa do São Paulo que eu quero vestir pelo aplicativo, isso para mim não vale. É evidentemente que existem nichos que têm uma tendência ou capacidade maior para o digital, incontestável. O que eu sempre digo e enxergo, e volto de novo àquela minha visita que eu fiz para a China em 2017, que eu falei, poxa, esses caras estão lá na frente. Eu voltei, eu quase apanhei do meu filho, ele falou, você está virando baba-ovo de chinês, pai. Eu falei, não estou virando baba-ovo de chinês, eu estou vendo o que eles estão fazendo e que nós estamos meio atrasados. E parece que um pouco da pandemia veio para trazer esse choque de movimentação do mundo do e-commerce. Por isso que eu disse ali atrás, antes tarde do que nunca, mas que vai ter que sempre ser híbrido com as características de cada empresa, de cada negócio, não tenha dúvida, vai ter que ser híbrido. Mas quem não se inserir nesse mundo não tem como sobreviver. Não vai ter encaminhamento para isso. Como nós não vamos conseguir sobreviver se não tiver reforma tributária, como nós não vamos conseguir sobreviver se o Brasil não chegar a um acordo para fazer esse Mercosul União Europeia, se não encontrar um pacto para conseguir fornecer para a América Central e para a América do Norte nas mesmas condições que existe de pacto andino, por exemplo. Quer dizer, tem muitas questões que nos desafiam e que também, consequentemente, nos trazem, vamos dizer, inspiração para prosseguir.
Aproveitando, a gente vai passar também por outro tema, tema das perguntas, mas também só agora uma coisa pontual, não li as perguntas, pode ser que algumas das perguntas já foram respondidas no decorrer, né? A gente vai repassar uma por uma. Hoje se tem uma pauta de matéria-prima no mercado para o têxtil, né? Valores aí de materiais, matéria básica, material básico acima do normal, e não está se conseguindo repassar. Está acontecendo aqui na indústria de São Paulo? Sim, está acontecendo, comentei isso hoje cedo também, mas nós também não somos os privilegiados. Se olhar a indústria em geral, ver aí o pessoal do aço, ver o pessoal do metal mecânico, tá um desespero total falando sozinho. Agora, o que a gente tem que lembrar sempre, e o Fernando colocou muito bem recentemente numa entrevista, se não me engano, foi para o Valor Econômico, eu não me lembro qual foi, é que antes da pandemia, a cadeia estava absolutamente organizada, não é? Lógico que com suas pressões de custo, não tinha aquele efeito de câmbio, mas a cadeia estava, de suprimentos, ela estava harmônica, com pequenas distorções. Então, não vemos motivo que nos leve a uma grande preocupação de dizer, não vai voltar, a essa harmonia não vai voltar. Eu tenho certeza que vai voltar, mas vai levar algum tempo. A questão do algodão, que você mencionou há pouco. A retomada da China, o algodão foi. Você vê, saindo um pouco do nosso segmento, é a questão do arroz. A exportação, esse câmbio, retomada do consumo, tá? Foi, mas nós já vivemos outras crises de abastecimento no passado, e aí sim eram crises de distorções estruturais muito grandes que geravam porosidades irreversíveis, não é? Hoje não é isso que acontece. Existe essa premência por custos, existe essa questão do ímpeto exportador aproveitando o câmbio e aproveitando essa retomada da China, que está levando muita coisa para lá. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso por algum tempo. Alguns, no nosso segmento, mais do que eu tenho ouvido além do algodão, muita embalagem, saquinho plástico para colocar cone de fio, não tem. Caixa de papelão, outro dia nós tivemos lá que pensar em algum tipo de adaptação para poder estar atendendo. Ainda bem que o mercado, ainda bem não, o mercado está bem que não está bombando por um lado que não ia ter caixa. Então você fala, poxa, não tem caixa, cadê o fornecedor da caixa que não tem a matéria-prima? Quer dizer, esse desbalanceamento ocorreu. E ele ocorreu porque a cadeia de suprimentos ela parou de uma maneira muito não uniforme. Teve empresa que parou 100%, teve empresa que parou 30%, teve empresa que parou 50%, teve empresa que suspendeu o contrato de todo mundo. Quer dizer, então não tem como essa retomada e reequilíbrio da cadeia ser uniforme. Então, esse é um dos remédios amargos que nós vamos ter que digerir ao longo dos próximos tempos, até que as coisas se acomodem, vamos dizer assim. Perfeito. Antes de a gente começar aqui a responder essas perguntas para esse primeira parte da nossa live, me fala um pouco dos números do Sinditexto de São Paulo. Quantas empresas, qual é o perfil, quantas pessoas conhecerem o que é o trabalho do Sinditexto? Vamos lá. A indústria têxtil e confecção do Brasil, eu sempre menciono a indústria de confecção, porque nós todos temos trabalhado de uma forma tão única e tão unida, e nos consideramos tão parte integrante de um do outro, que as coisas são indissociáveis. A cadeia têxtil e de confecção do Estado de São Paulo representa cerca de 27% a 28% da produção de têxteis e confecções do Brasil, ou seja, continua sendo o principal mercado. Perdeu, ao longo de alguns anos, antes das regras tributárias que foram colocadas no Estado de São Paulo em 2017, em função de guerra fiscal, um tema que talvez requeresse uma live única para se discutir, né? Então, São Paulo perdeu pela opção dos governos anteriores e do atual de não entrar de frente na guerra fiscal. Mas continuamos tendo essa representatividade muito grande
de praticamente 30% da produção e dos empregos também. No Brasil, hoje vou pegar dados atualizados aqui, nós temos aí cerca de 1.450.000 empregos no Brasil, e desse 1.450.000, 400 mais ou menos estão no estado de São Paulo. Nesse momento, infelizmente, nós verificamos em São Paulo uma perda de postos de trabalho de 18.000 postos de trabalho de janeiro a agosto. Esse número parou, ao contrário, já teve pior. Em julho estava em 20.000 postos perdidos, com a retomada está em 18, deveríamos fechar o ano com uma perda de 10.000 postos de trabalho, o que é inevitável, e representa menos de 1/3 do número nacional que foi até o momento de perda de 66.000 postos de trabalho. Em síntese, São Paulo representa 30% da produção de têxteis confeccionados e também mais ou menos 30% da mão de obra do setor em todo o Brasil. Em São Paulo são 9.000 indústrias entre têxteis e confecções, espalhadas por diversas regiões do estado. Existe o foco de Americana, existe o foco de Birigui, existe o foco aqui da Grande ABC, que são chamados polos de desenvolvimento, que a gente tem trabalhado muito com o Sinditec, junto com o governo do estado de São Paulo, na questão dos polos de desenvolvimento, para apoiar iniciativas para eliminar gargalos que dificultam a atuação do nosso setor. Esses, basicamente, são os números macro que eu poderia apresentar para vocês. Não, perfeito. Bom, agora eu vou te fazer as perguntas aqui, tá? E aí, aí você vai respondendo, ou então já comenta aqui, já foi respondido, tá? Então vamos lá, começando pela Virgínia do Aidu, estou te mandando um abraço dela e do Ricardo Aidu. Tá? Bom, aqui eu preciso fazer uma pausa antes da gente seguir. Ricardo Aidu é um dos grandes responsáveis pela insanidade de me fazer acreditar que um dia eu poderia ter me tornado presidente do Sinditêxtil. Então, obrigado, meu eterno presidente, meu eterno presidente da Asubit, onde tudo se resolve, ainda que de maneira virtual. Um grande abraço, saudades suas e um reconhecimento público pelo apreço que eu tenho pela sua pessoa, pelo carinho que eu tenho por você e todo o reconhecimento pelo apoio que você me deu quando se começou a discutir essa possibilidade lá no passado. Porque quando indicaram ou falaram do meu nome para talvez um dia ser presidente do Sinditêxtil, eu me julgava absolutamente incapaz. E você foi um dos irresponsáveis, junto com Renato Leme e alguns outros do grupinho ali da Asubit, a me fazer acreditar que eu tinha essa capacidade. Só esse comentário, vamos seguir. Bom, pela felicidade de todos, em geral da nação, ele foi um dos motivadores, né? Então, tá bom. A Karine Arumi, tá? Ela é uma aluna da FATEC Americana. Eu agradeço aqui a presença de várias pessoas da FATEC Americana, né? Prestigiando, compartilhando, assistindo conosco. Muito obrigado. O José Roberto Genari, né? Nosso diretor financeiro da BTT. Boa tarde, Pacheco. É sempre oportuno ouvir suas considerações. O que parece ser um paradoxo é que, apesar do comércio sofrer o fechamento das lojas físicas, estamos nos defrontando com a escassez de matéria-prima. Como se explica esse fenômeno? Você já respondeu, mas se você quiser colocar uma breve pontuação nisso. O fechamento das lojas físicas, infelizmente, não é um privilégio nosso também. Eu tenho visto aqui, eu moro na região do Grupo, caminho aqui pela região bastante, e eu vejo, e esse é um movimento que infelizmente aconteceu. O setor de alimentos, de restaurantes e etc., tende também a passar por uma reorganização. Com relação à escassez da matéria-prima, eu acho que eu já expliquei ali atrás, existia um equilíbrio, né? Existia uma harmonia na cadeia, que se desfez em função das diferentes maneiras que os diversos segmentos fornecedores de suprimentos da cadeia pararam, mas eu acredito, sim, na retomada da reorganização dela em 2021. O Reinaldo Rosati, também nosso
conselheiro, né? Membro do Conselho Consultivo da BTT. Que ações as empresas podem realizar para incrementar o consumo de produtos têxteis sem depender do governo? Pergunta do 1 milhão. Reinaldo, você sempre me coloca em situações difíceis. Eu acho que a pergunta deveria ser ao contrário, né? Tem aquela história, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer por eles. Eu tenho a consciência absolutamente tranquila, principalmente nesse grupo de empresários com o qual eu convivo, que nós temos feito tudo ou muito mais para incrementar o produto, o consumo dos nossos têxteis. Eu acho que o que nós estamos dependendo, sim, do governo. Nós estamos dependendo de medidas de reforma tributária, simplificação tributária, desburocratização, simplificação, maior rigor nos portos, maior rigor, maior apetite na questão do combate à sonegação, ao descaminho, à pirataria. Ou seja, são questões que nós estamos sempre aptos e prontos a participar. Eu participo de diversos fóruns, tanto federais como estaduais, de questões relacionadas à sonegação, pirataria, etc. Mas quando chega lá na ponta, não pergunte aqui por quê. A ação não sai ou custa para sair, ou quando sai, logo ali na frente a coisa está funcionando de novo. Ou seja, nós temos feito muito para melhorar o nosso consumo e acredito mais que se nós não tivéssemos nos reinventado da maneira que nos reinventamos, se não tivessem industriais que tivessem investido na modernização dos seus parques fabris ao longo dos anos, daí sim nós seríamos derrotados. Mas nós dependemos sim. Hoje nós dependemos de ações efetivas e muito difíceis de serem alcançadas. Mas não é por isso que nós abandonamos nossa agenda, não. Eu tenho as reuniões, aquela história do chato, né? E lá vem o Pacheco chato de novo. Eu vou porque eu estou no papel de ser chato. Porque se você não vai e bate na porta sendo chato, eles acham que a situação está resolvida. E aos pouquinhos, como eu disse lá atrás, a questão da sonegação, por exemplo, já foi muito maior, hoje já está muito menor. Com uma simplificação tributária, eu acredito que seja menor ainda. Daí, beneficia, fica igual para todo mundo e o consumo cresce mais. Perfeito. Janário pergunta, comparando agosto de 2019 com 2020, a exportação de algodão brasileiro cresceu 240%. Isso significa que a produção têxtil brasileira estagnou ou encolheu? Veja, a produção têxtil em função da economia, eu vou te dar até dados aqui atualizados. A produção têxtil de janeiro a agosto de 2020, comparativamente a janeiro a agosto de 2019, ela caiu 17,1%. Em São Paulo, caiu 26,3%. Daí, em São Paulo caiu mais por quê? Porque foi o estado mais afetado pela pandemia. Os números de São Paulo, evidentemente, são piores que os números gerais do Brasil. Então, acho que existe um misto. Existe a queda da produção em função da retração do consumo e também essa retomada da China com um câmbio favorável que fez essa movimentação ao contrário. Mas, de novo, já vivemos momentos críticos relacionados ao abastecimento de algodão e conseguimos superá-los. Eu acredito que esse seja um momento também de médio prazo, que as coisas tendam a se normalizar em breve. Perfeito. Reinaldo Rosati, quanto interessa ao governo combater efetivamente a informalidade? Eu dei uma resposta aí, mas... Essa foi aquela que eu falei lá atrás, que é uma macro dor de cabeça para uma micro arrecadação. Então, a resposta é o interesse é muito baixo, porque ele transformar todo aquele trabalho daquela equipe dele em dinheiro é tão exaustivo e tão desgastante, tão burocrático, que ele não mostra apetite. E daí que a gente tem que ficar levando as situações e cutucando para pedir atuação, né? Seja na questão de portos, seja na questão de alguns segmentos que apresentem distorções muito fortes
em termos de arrecadação de alguns nichos, para que daí sim eles vejam situações específicas, daí eles fazem a conta, não, aqui vale a pena eu tirar meu carro da garagem e gastar gasolina para botar o fiscal lá na frente. Daí ele vai. É o custo-benefício. O Genário, novamente, Pacheco, você falou na Argentina. O grupo Vicentim, que também está no ramo têxtil, foi recentemente estatizado pelo governo argentino. Isso não causa mais receio até algumas indústrias têxteis brasileiras de lá se instalarem? Se instalaram? Acho que já estão instalados, desculpa. Eu acredito que não. Eu acredito que quem está lá, quem está lá hoje, não bota o pé para trás, porque já encontrou o seu modelo de negócio, com talvez algumas dificuldades num primeiro momento, facilidades em outro, mas já se instalaram lá. Agora, eu não confiaria em instalar uma indústria na Argentina, fosse ela do que fosse. Nós temos relacionamento, a empresa que eu trabalho, praticamente toda exportação é direcionada para lá, e eu sou testemunha da dificuldade que aquela turma passa na mão. Agora a questão do câmbio, as dificuldades, tem que mandar dinheiro na frente, porque amanhã já não sabe quanto é que a moeda está valendo. Ou seja, ser uma estatal têxtil argentina eu não enxergo como um bom negócio, não. Perfeito. Ismael de Oliveira, que é um técnico têxtil, ele trabalha dentro do Senai Ticket, é um associado da BTT, ele pergunta, o têxtil técnico, né, o técnico têxtil tem espaço, o têxtil técnico tem espaço e abertura nesses novos cenários? Eu não tenho a mínima dúvida que sim. São os têxteis técnicos, são os produtos tecnologicamente avançados, e aí que entra muito fortemente a questão de ensino, a questão de pesquisa, do desenvolvimento de novos produtos, convênios com universidades. Não são movimentos rápidos, nós sabemos, mas esse é o caminho. Eu acho que é por aí que o nosso setor vai conseguir seguir se reinventando, vamos dizer assim. Aqui, novamente, o Reinaldo. Qual o percentual de insumos básicos importados são utilizados na confecção? Aí, no caso, você pode responder pelo Estado de São Paulo. Olha, Reinaldo, depende muito do segmento. Eu não teria esse número médio para te dizer nesse momento, e seria meio... eu não seria honesto de chutar um número para você. Mas como nós sempre temos o nosso Data Haroldo à disposição, e você conhece bem, eu me coloco à disposição de buscar dados mais precisos para você. Nas principais faixas a gente consegue fazer esse levantamento, mas infelizmente eu peço desculpas, eu não tenho esses números aqui prontos para te oferecer. Nosso amigo Ramiro, essa perda de postos de trabalho é pequena se comparada com a nacional e com a gravidade do impacto da pandemia na economia. Agora, não sei se ele fez uma colocação ou se ele fez uma pergunta aqui. Tá? Aí você responde nos dois modos aqui. Vamos lá. Ramiro, boa tarde. Meu querido Ramiro, mandei até hoje um vídeo para ele, daquele ônibus do Corinthians quebrado lá em plena Avenida Assis Ribeiro, para mostrar o grau de como está ruim a coisa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o nível de desemprego está abaixo, sim, à luz de tudo que nós passamos. E aí eu volto lá ao começo da nossa conversa, que acende a minha luz amarela do término dos benefícios. Até onde esse consumo vai se manter para justificar a manutenção dos atuais postos de trabalho. Esse é o grande desafio que a gente vai ter que enfrentar no ano que vem. Como é que a gente vai equacionar essa nova realidade que pode economista de plantão falar o que quiser. Eu não consegui me convencer na resposta de nenhum deles até agora. Eu acho que é uma grande incógnita. Uns falam de voo de galinha, os outros falam que não é, que está sustentável, que o benefício do governo deu um grande fôlego. Eu
eu não me acomodei. Essa é a minha grande interrogação para 2021. Nós temos aqui, bom, isso aí tem do David Alencar, tá? Como eu tinha comentado anteriormente, nós temos aqui diversos alunos da FATEC, a FATEC está aqui, compareceu aqui com uma boa presença, né? Então, a pergunta dele é o seguinte: boa tarde, sou o David, desculpa. Sou aluno da FATEC Americana. Trabalho numa empresa têxtil de Americana, onde, por causa da pandemia, alguns colaboradores estão afastados. A empresa teve que recusar vários pedidos por falta de mão de obra. Então, teve, de certo, alguma melhora? E aproveitando, Pacheco, vou falar aqui a última pergunta nesse caso, que você, após responder essa pergunta do David, que fale um pouco aí para os estudantes, o pessoal que está iniciando no texto, né? Aquilo que ele espere que a mosca vai picá-lo, tá? Tá certo. Essa questão da mão de obra, nós temos debatido bastante, tanto nos nossos fóruns internos do Sinditêxtil, da BIT, com o Senai e com o governo do Estado de São Paulo, que é a necessidade da formação da nossa mão de obra. Como eu disse lá atrás, nós temos uma capacidade de geração de empregos muito grande, mas o têxtil virou, assim, um grande formador do primeiro carimbo da carteira de trabalho. Não existe mais aquela fidelização do trabalhador têxtil que começa como ajudante lá no chão de fábrica e depois vai fazer a sua carreira para ser um grande contramestre ou até um gerente de setor, etc, etc. Isso nos impõe um desafio muito grande, porque quando nós perdemos uma pessoa treinada para um outro segmento, seja ele qual for, que ofereça um salário um pouco melhor, e essa é a realidade, existem outros setores que surgiram ao longo do tempo que oferecem condições melhores de salário, é justo, a pessoa vai e pula, não existe mais essa fidelização, esse amor, meu pai trabalhou aqui, então eu tenho que trabalhar aqui, meu filho vai trabalhar aqui. Essa realidade não existe mais. Então, às vezes, sim, e isso pode ter acontecido como nós temos verificado. Na medida que uma pessoa sai, para você retreinar uma outra, chamar, atraí-la e treiná-la para recolocar, isso demanda tempo. E não só demanda tempo, demanda a necessidade de que nós tenhamos uma retomada do segmento como um todo, da cadeia como um todo, que anime as empresas a demandarem por cursos de capacitação. Porque, na medida que elas demandam, nós temos as FATECs, nós temos os nossos Senais prontos, ali a região de Americana tem um Senai pronto para oferecer cursos de capacitação no nosso segmento, assim, da noite para o dia. Mas tudo depende muito de uma harmonização do cenário econômico que demande a necessidade da formação de nova mão de obra e, consequentemente, o acionamento dessa rede de ensino que está pronta para trabalhar, seja ela a estadual. Tive com a secretária de Desenvolvimento Econômico na semana retrasada, discutindo, a Patrícia Ellen, discutindo essa questão de um dos gargalos, como é se a retomada for bombar, como é que nós vamos ter mão de obra da noite para o dia? Então, nós temos que estar preparados, as escolas estão preparadas. O empresariado precisa se sentir mais seguro com relação ao ambiente econômico para que possa demandar essa formação de mão de obra. Mas meios para qualificá-la nós temos e não são poucos. Não, perfeito. Só mais duas perguntinhas que apareceram que acho que é muito bacana. Da Kátia Madrigrano, desculpa aí. Na sua opinião, o ecodesenvolvimento dentro da área têxtil terá muito mais crescimento ou tendência é uma acomodação? Kátia, obrigado pela pergunta, que você me deu o gancho aqui para falar de meio ambiente. Eu estava louco para falar de meio ambiente. Então, só te cortando, Pacheco, desculpa te cortar, que a gente vai entrar em meio ambiente na parte que você é presidente da Câmara Ambiental da Indústria Têxtil da CETESB, né? A gente vai falar um pouco de sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais. Aí eu só vou fazer a última pergunta aqui, que é relativa a tudo que foi falado. Aí você dá continuidade na resposta da Kátia.
Adriana Santos Pereira Barbosa. Olá, sou a Adriana, aluna da FATEC de Americana, de técnico têxtil. Será que vai ter mercado de trabalho para nós? Então, acho que essa é uma das dúvidas que muitos alunos aí estão tendo, né? A pessoa que está ingressando na carreira têxtil ou tentando se manter. Eu vou fazer só um adendo antes de você responder. É importante, né, para todos que estão ouvindo, que são alunos, enfim, ou mesmo que querem se requalificar, né? Que participem aí das lives que existem, são infinitas aí com temas relevantes, importantes, tá? Para o crescimento de conhecimento, tá? Então precisa realmente isso, participarem disso, né? Desses eventos, enfim, dessas formas que hoje pelo digital, né, pelo online, está mais prático, que participem, compartilhem com as outras pessoas, que, olha, viu uma live interessante sobre isso. É isso que o Pacheco falou, é se qualificar, é se preparar para um mercado que vai chegar. Porque tem muita gente por trás aí tentando, não, fazendo acontecer para que isso tudo se estabilize, tá? Então, são momentos aí, mas é importante isso. Participem, estudem. Hoje está muito simples aí, está muito fácil, tem os canais e tudo mais, as FATECs, as universidades, enfim. Então, seria dessa forma. Muito bem, aí está só a Rafaela falando aqui, muito obrigado a todos, de uma certa forma, é essa esperança na carreira que escolhemos seguir. Bacana. Agora, Pacheco, por favor, vamos entrar já no outro tema, você respondendo a pergunta da Kátia, do ecodesenvolvimento. Vamos lá. Respondendo à pergunta, eu tenho certeza que não haverá acomodação e nem poderá haver acomodação. Quem está no setor e atua no setor conhece todos os avanços em termos ambientais. O setor têxtil era conhecido há cerca de 20, poucos mais anos, como um grande patinho feio da natureza. Fosse em termos de emissões atmosféricas, fosse em termos de tratamento de efluentes, fosse em termos de destinação de resíduos. Hoje, eu diria que, apesar de ainda muitas vezes existir essa pecha, e é lógico, às vezes os bons acabam pagando pelos maus, e a notícia ruim que acaba se destacando, não é? Mas o que nós temos é que o nosso setor hoje possui, eu não chutaria um percentual, mas eu diria que a grande maioria das indústrias do nosso setor, eu digo indústrias sérias, indústrias que, não é? Que tem um mínimo de compliance trabalhista, ambiental, e social e tributário, elas hoje estão absolutamente seguindo os melhores padrões de eficiência em termos, seja de destinação de resíduos, seja em emissões atmosféricas, seja em tratamento de efluentes. Eu mesmo vivi um caso na Paramount há alguns anos, quando nós adquirimos uma unidade fabril no interior, e que ela estava à beira da interdição pelo Ministério Público por ter pendências ambientais das mais diversas naturezas. E quando fui conversar com os promotores, com a CETESB naquela época, eles quase riram da minha cara quando eu disse que a nossa empresa iria mudar esse enfoque, que eles poderiam passar a acreditar no nosso discurso, que nós regularizaríamos todas essas três questões, que nós tínhamos problemas graves. Demandou tempo, demandou investimento, demandou muita dedicação. É lógico que a coisa não acontece da noite para o dia, e hoje a nossa indústria é uma referência em termos de tratamento de ar, de emissões atmosféricas, tratamento de resíduos e tratamento de efluentes. Atualmente, na Câmara Ambiental da CETESB, justamente a grande preocupação está relacionada número 1, são 2 grupos de trabalho da Câmara que eu estou presidindo atualmente. Um grupo de trabalho está dedicado à revisão do Manual de Produção e Consumo Sustentável para o nosso setor. Aliás, o nosso setor foi o primeiro setor produtivo
em São Paulo, que lançou um manual de P mais L, produção mais limpa, em 2007, quando Rafael Cervoni era presidente do Sinditêxtil. E foi tomado como referência para diversos outros segmentos utilizarem para o desenvolvimento dos seus próprios manuais. E agora, um dos grupos de trabalho está justamente dedicado, com uma entrega prometida para setembro de 2021, de um manual atualizado com novas práticas ambientais sustentáveis como um todo. E o segundo grupo de trabalho, e aí é o grande desafio, e aí vem a grande tecnologia, e aí vem a grande necessidade de benchmarking, de conhecimento, de interação, que é a questão da estimação dos resíduos, não é? Antigamente ia tudo para aterro, manda para aterro, manda para aterro, manda para aterro, faz seus leitos de secagem, depois faz isso aqui. Hoje existem milhões, existem dezenas ou centenas de tecnologias para tratamento dos diversos tipos de resíduos gerados no nosso setor. E justamente esse grupo de trabalho está dedicado no mapeamento de alternativas, não só no sentido de aprimorar as técnicas atualmente existentes, como buscar novas técnicas que, às vezes, aos olhos do órgão ambiental, não são aceitas, mas que, à luz de experiências internacionais ou até de outros estados aqui no Brasil que já aplicam, tem dado certo. Um dos exemplos é a compostagem de lodo em solo agrícola, né? Tem estado que aceita, tem estado que não aceita. Lógico, dependendo do tipo de resíduo, da classificação do resíduo, se ele é classe 2, se ele é classe 1. Agora, não tem sentido, às vezes, você está sendo exigido a queimar em forno de cimenteira um resíduo que pode servir como adubo numa compostagem. Esse é só um exemplo daquelas várias situações que nós estamos mapeando, estudando também, para buscar, em conjunto com o órgão ambiental, e esse é um outro ponto que merece também um destaque muito interessante da maneira que o órgão ambiental do Estado de São Paulo atuava há 20 anos atrás, que era uma visão mais policialesca, era uma visão mais punitiva, era uma visão mais arrecadatória, para hoje uma visão mais pedagógica, de busca de soluções em conjunto. Esse é um grande diferencial que a CETESB, independentemente dos governos e dos presidentes que por lá passaram e pelos secretários ambientais que por lá passaram, isso eu já tenho enxergado, não, já é de algum tempo, essa visão pedagógica e de atuação em conjunto. Gera debates, gera questões, porque um técnico às vezes tem uma posição, ele é mais rigoroso, às vezes é igual o fiscal do Ministério do Trabalho, né? Ele vai lá, tem um fiscal que não vê problema nenhum numa máquina, vai um outro que é todo sabidão e enxerga 300 mil problemas na máquina. Mas aí entra a atuação do setor, onde traz as empresas, traz os exemplos, traz os técnicos à mesa. Então, nessa formação conjunta, buscando soluções. Então, de novo, eu acredito que não só fomos precursores no Manual das Práticas Sustentáveis, que era o Manual de P mais L, como eu acredito também que nós vamos continuar sendo precursores na busca de soluções ambientais mais adequadas para o tratamento dos resíduos do nosso setor. E também no tratamento da política reversa, que a BIT está absolutamente integrada no sentido de conscientizar, capacitar e dar aconselhamento, fazendo simpósios, dando consultoria para que as empresas trabalhem de uma maneira adequada no cumprimento da legislação da logística reversa, e que é um caminho sem volta também, como é o caminho do e-commerce, por exemplo. São caminhos sem volta, e quem tiver cada vez mais nessa vibe, vamos dizer assim, é quem vai estar melhor. Porque há 20 anos atrás, ninguém parava para olhar na etiqueta de onde veio o algodão daquela roupa. Eu tive no ano passado, no Congresso Internacional do ITMF, e justamente nós estávamos falando de um aplicativo que você vai ter um QR Code na sua roupa, você vai bater ali e vai ver de que fazenda foi feito, de que fazenda veio o algodão que foi fabricada aquela roupa, não é? E essa turma mais jovem, que é essa geração, ela se preocupa mais com isso.
A minha filha, não, eu não compro produto pirata, eu não compro produto de empresa que não... Quer dizer, é uma outra visão. E essa da sustentabilidade, mais ainda. Acho que eles dão até muito mais atenção para essa questão da sustentabilidade, essa geração que chegou e está chegando, dá muito mais atenção para isso do que para questões que a gente dava no passado. Não quero saber, eu só quero saber de comprar uma barata, né? Não, eu quero saber de onde vem. Então, voltando ao começo, talvez eu tenha me alongado, seremos, sim, precursores de novas tecnologias no tratamento de resíduos, emissões atmosféricas, que nós estamos na vanguarda, e tratamento de efluentes, eu tenho certeza. Isso você vê que, pelo seu conhecimento, a CETESB, ou Câmara Ambiental, né, desse CETESB, ela é mais desenvolvida do território nacional, comparado com outras secretarias de meio ambiente de outros estados. Ela é bastante desenvolvida, mas eu enxergo, às vezes, eu tenho muita interação com a FEPAM, que é o órgão ambiental, sem crítica nenhuma, a CETESB, aos seus técnicos, por favor. Mas que era ao contrário, né? A FEPAM já aceita, por exemplo, essa questão da compostagem. Nós tínhamos uma fábrica em Uruguaiana, em 98, que nós arrendamos, e tinha essa questão do tratamento do lodo da lavagem da lã. E aquilo era uma baita dor de cabeça, como é que a gente ia fazer com aquele lodo. E daí veio a ideia, com uma consultoria ambiental, vamos apresentar um projeto de compostagem, vamos fazer um leito de secagem, todo bonitinho, bem impermeabilizado, seca, depois mistura de novo, etc. E vai servir, e vamos fazer uns testes para plantação de azevém. A FEPAM comprou a ideia. Isso foi, eu estou falando de 98, estou falando de 2000. E deu certo. E aqui, quando você fala de compostagem de alguns resíduos, eles acham que é palavrão. Não, compostar vai contaminar o solo. Mas não tem como monitorar o solo. E daí ia lá, medição, piezómetro, furava, puxava a aguinha, via, e a água do fundo estava boa, a plantação da azevém estava bonita, estava tudo funcionando. E aqui, às vezes, a gente emperra um pouco com... talvez algumas discussões um pouco mais acadêmicas ou de resistência, seja pela idade, seja por conceitos próprios, mas que a gente tem que é água mole e pedra dura. Verdade. Assim, a gente tem a BTT, eu e o nosso amigo Fenari, né, nosso diretor, nós temos aí a honra de participar também da Câmara Ambiental dentro dos trabalhos, a gente está dentro disso. Sim, está participando. Pelo convite do Silvio Napoli, que está aqui nos ouvindo, né? O Silvio também é um grande, um grande precursor de todas essas normas, situações da própria Câmara Ambiental, né? Então, rapidamente comentar... De verdade, é o Silvio que sabe tudo isso, viu? Eu só estou repetindo o que ele me ensina. É isso aí, é isso, verdade. Silvio é de longa data. Então, só para agregar isso tudo, né? Há um bom tempo atrás, eu participei de um projeto, né? Realizei um projeto em um outro estado e tinha tratamento de efluentes para índigo, né? Fizemos tudo que é o padrão baseado que a própria CETESB de São Paulo, né? Nos fornecia e com referências, né? Só que a Secretaria de Meio Ambiente daquele estado desconhecia totalmente, que era a primeira indústria que ia gerar aquele efluente, né? Foi um trabalho insano, porque não, isso aqui vai acabar, isso vai acabar com tudo, não, isso não pode. Não queria dar as licenças, né? Até o fato do lodo, né? Que a gente está falando do lodo seco, eu ter que ensacar o lodo seco em big bags e mandar para outro estado para fazer num aterro sanitário ou um aterro particular, na verdade, né? Um aterro profissional, para fazer isso. Logo depois, aí eles começaram a entender o que a própria CETESB estava dizendo e começou a nos dar as licenças e permissões. Então, é uma grande referência, eu acho muito importante isso, é ter profissionais dentro da cadeia dentro da Câmara, que possam
possa falar a mesma linguagem. Espera aí, você é o especialista, você é o fiscal, você é o técnico, mas está aqui, é essa outra verdade do negócio, essa outra realidade da operação. Então, acho isso muito importante, e volto a dizer, isso enaltece aí a nós, profissionais da cadeia têxtil, entender que existe por trás pessoas, órgãos, que está vendo isso no meio ambiente, que não está simplesmente deixando. Acontece aquilo que você falou. Tem os bons e tem os maus, né? Alguns ainda acabam permitindo aí seu descarte em esgoto normal, mas ele não está dentro dos padrões, né? Bom, enfim, seria isso daí. Deixa eu ver só mais uma pergunta. Só completando essa questão do resíduo, na experiência que eu vivi na empresa, com relação àquela fábrica que nós adquirimos, que tinha contingências, conosco não teve conversa. Nós herdamos um passivo que era um resíduo classe 2, inerte, que tinha sido depositado a céu aberto, tinham feito trocentas análises de solo, não tinha contaminação nenhuma. Não teve conversa. Eles falaram, vocês vão ter que retirar toda essa terra, parecia um campo de guerra, com aquelas retroescavadeiras, tirando terra, colocando em bombons, classe 2, inerte, e nós tivemos que mandar queimar em forno de cimenteira, em forno de clinker, no Paraná. Imagina o custo. Eles estimaram o volume e eles disseram, sem isso, a licença não sai. E daí nós fizemos um cronograma de longo prazo para que coubesse no orçamento da empresa, que ali, sim, essa foi uma despesa pesada e que doía no bolso, não só no bolso, como na alma, porque, tecnicamente, aquilo era um negócio absolutamente inaceitável. Mas foram idas e vindas, daí chegaram no ponto, não, ou é queima em forno de cimenteiro, mas isso é terra, gente, não tem mais nada, tá? Não, ou é isso, ou não tem papo. Hoje já está bem mais afunilado isso. A gente percebe o nível a diversidade de entendimentos, o radicalismo na interpretação já está bem menor. O grau de diálogo é muito maior, e isso facilita e tende a facilitar o trabalho da Câmara, inclusive não é formada só pelo texto, tem a Biquim, tem a Brafas, quer dizer, tem a própria Fiesp, tem representante lá, quer dizer, não estamos falando meia dúzia de aventureiros como eu aí, advogado têxtil, metido a querer falar de assunto ambiental. Não é isso. Ali tem gente muito capacitada e eu tenho certeza que vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Aí sim. Bom, Pacheco, vamos fazer só a última pergunta, né? Não é te cortando, mas a gente sabe das suas agendas aí e tudo mais, mas se tiver qualquer outro assunto mais pertinente, a gente faz um outro bate-papo. A gente chama isso aqui de bate-papo, né? Tem muito compromisso, tá? Então vamos lá. Esmeralda Melo. Com aumento de 35% em um ano do algodão, com isso encarecendo a produção têxtil, as confecções têm que absorver essa alta e tendo que repassar. E a demanda internacional aquecida, os produtores preferem exportar. Podemos nos preparar para um estrangulamento no Brasil? E será que o consumidor conseguirá absorver esse aumento? A Esmeralda, que é da Fatec de Americana. Voltamos aí na questão do nosso algodão. Segundo o maior exportador do mundo de matéria-prima, né? Certo. Esmeralda, vou começar pelo final. O consumidor vai conseguir absorver esse aumento? Não vai conseguir absorver esse aumento. Ou o mercado busca um equilíbrio com medidas de governo também, que visem a facilitação do reequilíbrio. Existem mecanismos para isso, ou a busca o algodão hoje. Eu sou um super adepto do algodão, sou um apaixonado por produtos de algodão, só uso camisa de algodão, camisetinha de algodão, etc. Mas ele não está mais nadando sozinho no mundo como alternativa de roupa confortável, com preço acessível, a gente sabe disso. Até os dados internacionais do último ITMF mostram isso, que o mercado de algodão, sim, tem ali a sua participação cativa, mas existem outros tipos de fibras artificiais e sintéticas que vêm. É isso mesmo, Ismael, que você está colocando aí. Muitos falam da substituição do algodão por fibras sintéticas. Eu acredito nessa tendência, eu não acredito na tendência da substituição.
mas eu acredito na tendência da existência da alternativa, e isso é positivo, né? Até aí nós podemos entrar na questão de uma discussão ambiental, que o sintético contamina o oceano, que vai levar tantos anos, etc, etc. É hora de inovar, sim. E é isso que tem acontecido. Tanto isso é verdade que, se você olha 20 anos atrás, a participação global do algodão no consumo das fibras em geral era muito maior a participação relativa. Hoje ele tem uma participação cativa muito importante, mas existe uma boca de jacaré no desenvolvimento das fibras, principalmente das sintéticas, que é inegável. Isso aí são dados mundiais, são dados abertos que você consegue ver. Então, pode querer ganhar no momento com a exportação, com a necessidade, etc. Pode, mas o consumidor vai encontrar alternativas, e alternativas assim bastante adequadas em termos de conforto e em termos de preço. Sim, não, perfeito. Daí você está perguntando, grandes produtores de algodão começaram a investir em P&D para fabricação de fibras auxiliares? Eu acredito que sim, também. E tem muita indústria que usava só o algodão e já tem desenvolvido a sua participação na sua carteira de produtos, já buscando outras alternativas. Eu vejo também, né, falando em cotonicultura, né, o algodão, né, Brasil, mundial e tudo mais, ele se desenvolveu absurdamente, tá? Pela própria necessidade de mercado, de termos de equipamentos, mais exigências em tecnologia, né? Então, eu também acredito que a cotonicultura é muito forte e ela, se ela se sentir um pouco ameaçada, ela vai começar também a se diversificar como ela fez. Então, nós tínhamos aí 150 arrobas por hectare, agora estamos em 300 e pouco. As variedades de semente, de algodão, eles estão modificando, eles estão fazendo. Então, eles vão chegar também ao ponto de melhorar a produtividade, baixar o custo de produção. É o momento, é a demanda que está nessa forma. Então, assim, minha opinião, a transição para outras fibras e deixar o algodão para trás, eu acho muito difícil, né? Porque é uma cultura que nós temos aí essa expertise, só precisa realmente isso agora evoluir tecnicamente, enfim, tudo isso daí. Tá bom? Bom, Pacheco, acabamos nossas perguntas. Nosso horário também aqui foi bacana. Te agradeço imensamente por você estar aqui conosco. É uma honra tê-lo aqui, tá? Trazendo esse conhecimento, compartilhando com a sua humildade aí para todos nós, né? Entendendo que todos nós aqui assistindo a essa live precisamos dessa informação para até ser ajustado de que forma pessoalmente nós estaremos, né? Então, agradeço muito em nome da BTT. Tá? Obrigado, Pacheco, inicialmente, ao Sindicêncio, à Câmara Ambiental, a todos que estão assistindo. Essa live vai ficar gravada, amanhã à tarde ela já está no YouTube do canal da BTT. Tá? Ela é editada, ela tem todas aquelas coisas, né? A gente faz o Photoshop lá em todos nós, né, Pacheco? Você ainda está jovem. Então, era feito isso, tá? Então, quem quiser assistir novamente ou compartilhar, acha que foi uma live interessante, que seja compartilhada com os amigos, aí, com outros profissionais, por favor, indique. Fique, como a gente está aí, né, na modernidade, olha, faça sua inscrição, dê seu joinha, né? Tudo aquilo que o próprio pessoal fala do youtuber, né? Dê seu joinha, inscreva-se no meu canal, faça isso também no canal da BTT. Pacheco, suas considerações finais, por favor. Bom, Nelson, mais uma vez agradecer a oportunidade. Às vezes, quando tem alguma situação assim mais de divergência lá no Sinditêxtil, que alguém chega muito macho para discutir, bravo, né? Depois termina a reunião, a pessoa sai calma. O Rafael Cervoni costuma dizer que o cara entrou Lampião e saiu Maria Bonita da conversa. Comigo aqui, acho que aconteceu o inverso. Eu entrei Maria Bonita, meio tímido, e estou saindo meio Lampião.
pela oportunidade que você me deu e pela maneira fluida e bastante à vontade que é o meu jeito de ser, é o meu jeito de trabalhar, e tem sido assim. E dessa minha maneira de ser, eu acredito que eu já colhi muitos frutos na vida. Deixei aí no chat o meu celular pessoal e deixei aí no chat também o meu e-mail da Paramount, que é o e-mail que eu mais consulto, e fico à disposição de quem quiser conversar comigo, bater papo, trocar experiência numa outra oportunidade. Eu estou inteiramente à disposição. Agradecer aí a Vivi e a Edu de novo e ao Ricardo aí pelas palavras de carinho que colocaram aqui no chat, ao Ismael, e vamos em frente. Sairemos mais fortes, eu não tenho a mínima dúvida, eu só estou já começando a ficar com saudade do pouco trânsito. Isso eu estou começando a sentir saudade. A pandemia me faz sentir, está começando a fazer sentir saudade do trânsito. E para quem não sabe, eu contraí a Covid, fiquei 1 mês de molho e saí inteirão. Então, eu tenho certeza, a vacina está batendo na porta. Hoje cedo já foi anunciado que a vacina do Butantan, a da Johnson teve problema, a de Oxford teve problema, mas está avançando também. Mas a do Butantan está bastante avançada e eu estou muito confiante que em breve nós teremos aí uma imunização e que essa pandemia nos traga muitos legados e aprendizados, né? Porque a história demonstra que muitos países se reinventam, e a Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso, diante de certas catástrofes. E talvez essa possa ser uma demonstração da capacidade do brasileiro em termos de solidariedade, em termos de comprometimento, em termos de preocupação com o próximo, que eu tenho visto muito isso, muita solidariedade, pessoas preocupadas com pessoas. Eu recebi mensagens de pessoas que eu jamais poderia imaginar me mandando mensagens de pronto restabelecimento. Estive agora em Bagé nesse final de semana e ali eu agradeci muito aos meus amigos lá da fronteira do Rio Grande do Sul de todas as mensagens de atenção e de carinho e de pronto restabelecimento que eu recebi. Então, acho que a gente mais dentro de casa também, procurando nos encontrar mais, né? E às vezes reequilibrar um pouco os nossos valores. Então, é esse lado que eu acho que as pessoas têm que enxergar bastante, porque a questão econômica a gente percebe que a gente supera, porque quando começou a pandemia, todo mundo achou que acabou o mundo, né? E a gente viu que não acabou e não vai acabar. Então, essas são as minhas mensagens de agradecimento e fico à disposição de todos. E, mais uma vez, muito obrigado por esse convite e um bom restante de semana a todos vocês. Nós que agradecemos a você. Aí o Pacheco realmente compartilhou com todos no chat. Quem quiser, pegue aí o telefone particular do presidente do Sinditexto, para vocês verem realmente a humildade e o carinho que tem por todos. Então, vamos aproveitar aí as informações do Pacheco, né, a forma... Eu não sou daquele que tem 2 celulares, não, viu? Eu não tenho. Quando eu assumi a presidência do Sinditexto, falaram, quer um celular, só um número? Eu falei, não, só vai dar confusão. Eu vou falar com todo mundo quando precisar. Então, acompanhe aí as atuações do Sinditexto, da Câmara Ambiental, né? A própria BIT, que é nossa parceira. Tá? Vivi está perguntando qual é o telefone. Pode colocar novamente aí. Ou depois eu te passo, Vivi, não tem problema. Te atualizo o telefone do Pacheco. Então, é isso que a gente gosta de fazer, esse compartilhamento de live, né? Nossa live realmente é para falar sobre isso tudo. A gente faz a live falando sobre tecnologia, esse é o caminho da BTT. Mercado é mais o Sinditexto, né, a BIT. Mas isso foi muito legal, esse bate-papo que nós tivemos aqui, que esclareceu muita coisa. E quem ainda tiver dúvida, por favor, pode entrar em contato com o Pacheco e conosco. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima live. Saudações TEFES a todo mundo.